A morte de Renato Russo. Contexto, causas e detalhes. Renato Manfredini Jr., conhecido como Renato Russo, foi um dos maiores ícones da música brasileira, vocalista e principal compositor da banda Legião Urbana. Sua morte, em 11 de outubro de 1996, aos 36 anos, foi um choque para fãs e para o cenário musical brasileiro. Renato lutava há anos contra a AIDS, uma doença que carregava estigmas sociais e culturais fortes na época, e que ele manteve em segredo até seus últimos dias. Sua morte é resultado de um longo processo de desgaste físico e emocional, marcado por uma combinação de fatores como a doença, o vício em drogas e álcool, a solidão e uma profunda melancolia. A descoberta da doença e o contexto histórico da AIDS. Renato Russo foi diagnosticado com HIV positivo no final dos anos 80, período em que o vírus era amplamente desconhecido e altamente estigmatizado. Naquela época, contrair HIV era praticamente uma sentença de morte, pois os tratamentos disponíveis eram limitados e ineficazes. O medo e o preconceito em torno da AIDS fizeram com que muitos pacientes escondessem sua condição, e Renato não foi uma exceção. O vocalista nunca falou publicamente sobre sua sorologia, mantendo sua condição em segredo até mesmo de muitos amigos próximos. Apenas seu círculo mais íntimo sabia da doença. Ele tinha um forte temor de que a revelação pudesse prejudicar sua carreira e afastar os fãs. Vida pessoal e lutando contra os demônios internos. Renato sempre teve uma personalidade complexa, marcada por uma intensa introspecção e por conflitos internos. Ele era abertamente bissexual e enfrentava dificuldades em lidar com sua sexualidade em uma sociedade ainda muito preconceituosa. Suas letras refletiam muito de sua angústia, melancolia e busca por significado. Além disso, ele sofreu com problemas relacionados à depressão, solidão e abuso de substâncias. Durante boa parte de sua vida, Renato lutou contra o alcoolismo e o uso de drogas, o que agravou ainda mais seu estado de saúde. O declínio físico e artístico nos anos finais. Nos últimos anos de sua vida, Renato Russo estava visivelmente debilitado. Em 1994, durante a gravação do álbum O Descobrimento do Brasil, ele já mostrava sinais de desgaste físico. A doença começou a se manifestar de forma mais severa, causando perda de peso, fadiga crônica e infecções oportunistas que são comuns em pessoas com o sistema imunológico comprometido. Apesar de seu estado de saúde, Renato continuou a trabalhar. Em 1996, lançou seu último álbum solo, Equilíbrio Distante, um projeto que refletia sua paixão pela música italiana. No entanto, suas apresentações ao vivo se tornaram raras, e ele passou a evitar aparições públicas. Nos bastidores, amigos e colaboradores notavam a piora de sua condição. Ele estava cada vez mais recluso e deprimido, com uma relação complicada com a própria imagem. Renato se sentia enfraquecido, tanto física quanto emocionalmente. Os últimos dias de vida. Nos meses que antecederam sua morte, Renato Russo estava extremamente debilitado. Ele praticamente se isolou em seu apartamento no bairro do Leblon, no Rio de Janeiro, onde viveu seus últimos dias. A solidão marcou esse período final. Relatos de amigos próximos indicam que ele passava a maior parte do tempo sozinho, ouvindo música ou lendo. Renato evitava falar sobre sua condição, mas sabia que o fim estava próximo. Mesmo assim, ele parecia determinado a continuar criando música enquanto tivesse forças. Sua saúde, porém, piorou rapidamente. Nos últimos meses, ele sofreu com infecções severas e perdeu ainda mais peso, chegando a pesar cerca de 45 quilogramas. Em seus últimos dias, Renato foi internado na Clínica São Vicente, na Gávea, Rio de Janeiro, onde recebeu cuidados paliativos. Apesar dos esforços médicos, seu corpo já estava muito debilitado para responder aos tratamentos. A morte de Renato Russo. Renato Russo faleceu às 1h15 da madrugada do dia 11 de outubro de 1996, em decorrência de complicações causadas pela AIDS. O laudo médico apontou como causa oficial da morte uma insuficiência respiratória, causada por infecções generalizadas que seu corpo não conseguia mais combater devido ao colapso do sistema imunológico. A notícia de sua morte foi recebida com grande comoção em todo o Brasil. Milhares de fãs prestaram homenagens ao cantor, deixando flores e mensagens na porta de sua casa e em lugares marcantes para sua carreira, como a sede da gravadora M. Legado e impacto da morte. A morte de Renato Russo deixou um vazio enorme no cenário musical brasileiro. Seu legado como compositor e letrista é imenso, com canções que abordam temas como política, amor, existencialismo e crítica social. Suas letras, muitas vezes introspectivas e filosóficas, continuam a impactar gerações. Renato foi uma voz de sua época,
e seu trabalho com a Legião Urbana é considerado atemporal. A banda, que se dissolveu após sua morte, deixou um legado de clássicos como Tempo Perdido, Faroeste Caboclo, Pais e Filhos e Será, que continuam a ser ouvidos e reinterpretados por artistas e fãs. O segredo que veio à tona. Após sua morte, a informação de que Renato Russo era portador do vírus HIV veio a público. Isso ajudou a levantar discussões importantes sobre a prevenção da AIDS e o preconceito enfrentado por pessoas que vivem com o vírus. Sua trajetória e luta contra a doença ajudaram a humanizar o debate sobre a AIDS no Brasil. Na época, falar abertamente sobre HIV ainda era um tabu, e a revelação de que uma figura pública tão admirada convivia com a doença ajudou a reduzir o estigma em torno do tema. Reflexões sobre sua vida e morte. Renato Russo era um artista que vivia intensamente suas emoções. Sua vida foi marcada por uma busca incessante por sentido e compreensão, algo que ele refletia em suas músicas. Ele lidava com os dilemas da existência, a passagem do tempo, o amor e a dor de viver em um mundo muitas vezes cruel. Sua morte precoce deixou uma mensagem poderosa: a necessidade de cuidar da saúde mental e física, de combater preconceitos e de valorizar a arte como um meio de expressão e conexão humana. Renato Russo permanece vivo na memória de seus fãs, e suas músicas continuam a inspirar gerações. Sua morte, embora trágica, reforça o impacto duradouro que ele teve na cultura brasileira. A solidão e o isolamento nos últimos anos. Um dos aspectos mais tristes da trajetória de Renato Russo foi a solidão profunda que ele viveu em seus últimos anos. Com o agravamento da doença, o cantor foi se afastando cada vez mais das pessoas, incluindo amigos e familiares. Mesmo aqueles que o conheciam bem afirmam que ele tinha uma barreira emocional que tornava difícil se aproximar. Renato era uma pessoa introspectiva e reservada, e essa característica se intensificou durante sua luta contra a AIDS. Além do isolamento físico, Renato também enfrentava um isolamento emocional e social. Ele se sentia incompreendido, tanto pela mídia quanto pelos fãs, que muitas vezes não percebiam a profundidade de sua dor. A exposição pública como líder de uma das bandas mais populares do Brasil trazia um peso que ele achava difícil de carregar. Renato dizia que a imagem pública que os fãs tinham dele era muito distante de quem ele realmente era. Esse conflito interno o levou a buscar refúgio na arte, principalmente na música e na literatura. Renato era um ávido leitor e se inspirava em obras filosóficas, poéticas e políticas para compor suas músicas. No entanto, a solidão persistia, e ele chegou a confessar em entrevistas que se sentia deslocado e que muitas vezes não encontrava sentido na vida. A luta contra o vício e o impacto na saúde. Outro fator que contribuiu para o agravamento da saúde de Renato Russo foi o vício em drogas e álcool. Renato lutou contra esses vícios por anos. Embora tenha tentado se manter sóbrio em alguns períodos, as recaídas eram frequentes. O uso de substâncias, além de afetar sua saúde física, também impactava sua estabilidade emocional. O consumo de álcool e drogas muitas vezes era uma tentativa de Renato de lidar com a depressão e a ansiedade, mas esses vícios acabaram agravando seu estado mental. Ele chegou a ser internado em uma clínica de reabilitação, mas o processo de recuperação foi difícil e não trouxe resultados duradouros. Renato usava as drogas como uma forma de fuga da realidade, mas também como uma maneira de lidar com o medo da morte e o avanço da doença. Em muitas de suas músicas, é possível identificar referências a essa luta interna e ao desejo de escapar da dor que sentia. A relação com a morte e reflexões nas letras. Renato Russo tinha uma relação complexa com o tema da morte. Em várias de suas composições, ele aborda a finitude da vida e a passagem do tempo. Canções como Angra dos Reis, Andréa Doria e Perfeição trazem reflexões profundas sobre a existência humana, o sofrimento e a busca por significado. Nos últimos anos, Renato parecia estar cada vez mais consciente de sua própria mortalidade. Em entrevistas, ele demonstrava uma melancolia crescente e uma visão pessimista sobre o futuro. A AIDS era uma sentença de morte que ele carregava em segredo, e isso levou a explorar temas como despedida, redenção e esperança perdida em suas músicas. A música Há Tempos é um exemplo claro disso. Com versos como Parece cocaína, mas é só tristeza e Disciplina Liberdade, Renato expressa o peso da dor emocional que carregava. A canção fala sobre o desgaste emocional e a busca por força em meio à adversidade. O impacto do estigma e do preconceito. Outro aspecto importante que contribuiu para o isolamento de Renato Russo foi o preconceito enfrentado por pessoas soropositivas na década de 80 e 90. A AIDS era vista como uma doença gay, e os portadores do vírus enfrentavam discriminação e estigma social. Renato, que era bissexual, já enfrentava preconceito por sua orientação sexual. Quando foi diagnosticado com HIV, ele decidiu manter sua condição em segredo,
com medo de que isso pudesse prejudicar sua imagem pública e afastar seus fãs. Esse segredo, no entanto, teve um custo emocional alto. Renato se sentia cada vez mais sozinho e incapaz de compartilhar sua dor com o mundo. A falta de informações sobre o HIV e o medo generalizado da doença também contribuíram para o isolamento de Renato. Na época, muitas pessoas evitavam contato físico com soropositivos por medo de contaminação, o que aumentava ainda mais o estigma e o preconceito. As últimas gravações e o fim da Legião Urbana. Nos últimos meses de vida, Renato Russo ainda encontrou forças para gravar músicas. Em 1996, pouco antes de sua morte, ele lançou o álbum A Tempestade ou o Livro dos Dias, o último disco da Legião Urbana. O álbum traz letras melancólicas e sombrias, que refletem o estado emocional de Renato na época. Canções como Leila, L Aventura e A Via Láctea são consideradas despedidas musicais. Em A Via Láctea, Renato canta: "Quando tudo está perdido, sempre existe um caminho", sugerindo uma esperança distante, mas ainda presente. Após sua morte, a banda Legião Urbana foi oficialmente dissolvida por Dado Villa-Lobos e Marcelo Bonfá, em respeito ao legado de Renato Russo. A decisão foi tomada porque a Legião Urbana era considerada uma extensão da personalidade de Renato, e continuar sem ele não faria sentido. O funeral e o luto nacional. O corpo de Renato Russo foi cremado em uma cerimônia simples, restrita a amigos próximos e familiares. O funeral foi marcado por um clima de profunda comoção. Milhares de fãs foram às ruas para prestar homenagens, cantando suas músicas e deixando flores e cartas. No dia seguinte à sua morte, rádios de todo o país tocaram músicas da Legião Urbana em homenagem ao cantor. A notícia de sua morte foi amplamente divulgada na mídia, e personalidades do mundo artístico prestaram tributos. Renato deixou um filho, Juliano Manfredini, que tinha apenas 7 anos na época da morte do pai. Juliano herdou os direitos sobre o legado musical de Renato Russo e administra, até hoje, os lançamentos póstumos e projetos relacionados ao cantor. O legado de Renato Russo. Renato Russo deixou um legado cultural e artístico que continua vivo até hoje. Suas músicas abordam temas universais, como amor, solidão, existencialismo, crítica social e política, o que as torna atemporais. Mesmo décadas após sua morte, suas composições continuam a ser tocadas, reinterpretadas e analisadas. Além disso, sua trajetória trouxe à tona debates importantes sobre saúde mental, prevenção ao HIV/AIDS e direitos LGBTIA+. Sua vida e morte contribuíram para reduzir o estigma em torno dessas questões e para humanizar o debate público. Renato Russo é lembrado não apenas como um músico talentoso, mas também como uma figura que desafiou padrões e buscou, por meio de sua arte, questionar o mundo e buscar respostas para as grandes questões da vida. Conclusão. Renato Russo viveu intensamente seus conflitos internos, angústias e dúvidas existenciais. Sua morte precoce, causada por complicações relacionadas à AIDS, foi um reflexo da luta que ele travou consigo mesmo e com o mundo ao seu redor. Seu legado permanece como um dos mais importantes da música brasileira, inspirando gerações a pensar criticamente, amar intensamente e valorizar a arte como forma de expressão. Renato nos deixou um tesouro, suas músicas, que continuam a ecoar com força nas mentes e corações de milhões de fãs. Mesmo após sua morte, sua voz continua viva, como uma lembrança de que, mesmo diante das adversidades, a arte tem o poder de transformar vidas e imortalizar o espírito humano.